Olá, hoje a aula tem como título Trabalhando com a tabela de atributos no ArcGIS Pro. Nesta aula vamos inserir um arquivo Shapefile e uma tabela de dados no ArcGIS Pro e faremos sua união para trabalharmos com ela. Primeiramente, vamos baixar aqui o nosso arquivo Shapefile. Vamos lá em Geociad. Repositório, limites e regiões e em município. E clicamos aqui para fazer um download. Bom, aqui já temos o nosso arquivo em formato zip. Só que esses arquivos eu já tenho lá na minha pasta SIG, então não vou transferir. E agora podemos colocar também dados do IBGE. Falando um pouco sobre o processo aqui, nós vamos relacionar as regiões com os dados obtidos através do IBGE. Podemos separar por população urbana, população rural, densidade demográfica. E esse tipo de processamento ele pode ser feito para projetos relacionados à sociologia, por exemplo, onde é necessário demonstrar ali quais regiões possuem, por exemplo, população mais pobre, população mais desenvolvida, população que tem mais acesso à água, acesso à energia, esse tipo de trabalho. Bom, podemos ir no IBGE agora. Vamos aqui em Sidra, pesquisas, população e censo demográfico. Vamos baixar aqui o de 2010, vamos em sinopse e escolhemos a primeira opção, população residente por situação do domicílio e sexo. Bom, aqui na primeira opção ele nos dá o formato da tabela. Vamos manter esse aqui mesmo. Vamos deixar essas opções selecionadas. Aqui eu não vou selecionar rural porque nós vamos calcular no vídeo. Bom, aqui nós podemos escolher o quão amplo serão nossos dados. Por exemplo, se é grande região, se é o Brasil todo, se é em questão de distrito. Aqui o nosso a gente vai colocar em município e nós queremos por unidade de federação, ou seja, por estado. Só que nós queremos só um estado, que é o de São Paulo. Bom, como vocês podem ver aqui foi selecionado só de São Paulo, então serão baixados dados só dos municípios de São Paulo. Podemos colocar aqui em visualizar tabela. Como vocês podem ver, temos aqui a variável, o sexo, o ano, o município, a situação do domicílio. E nós precisamos do código, porque é o que vai nos permitir fazer a união entre o Shapefile e a tabela. Vamos voltar aqui, clicamos nesse ícone em formato de olho e vamos aqui em exibir códigos. Vamos visualizar de novo e temos os códigos aqui à esquerda. Então agora podemos fazer o download da nossa tabela. Bom, agora aqui eu vou demonstrar para vocês como formatar basicamente essa tabela para ela ser para ela ser inserida no ArcGIS Pro. Bom, temos aqui duas planilhas, tabela e notas, só que essa notas aqui eu não usarei, então podemos excluir essa. Aqui pra gente, nós vamos só precisar dos campos código, população total e população urbana, então o restante podemos apagar.
Bom, agora aqui nós vamos colocar o nome de code_IBGE, porque é este nome que aparece na planilha dos arquivos Shapefile. Então eles precisam estar com o mesmo nome para que haja a união. Aqui em total vamos colocar pop_tot, só para deixar mais organizado mesmo, mais fácil de visualizar lá depois. Bom, a tabela agora ela já foi formatada, ela já pode ser inserida dessa forma aqui no ArcGIS Pro. Só que eu já tenho uma tabela dessa que eu formatei antes, a mesma formatação, então eu vou inserir a que eu já tenho. Bom, basta abrir o ArcGIS Pro em um projeto em branco, colocar um novo mapa, que é esse que está de fundo aqui, e ir lá em Map e adicionar os dados. Vamos aqui na nossa pasta SIG, vamos na nossa pasta da aula, que é a aula de tabela de atributos. Podemos colocar aqui o limite municipal e a tabela. A tabela a gente tem que clicar aqui sobre ela, colocar aqui. Bom, aqui agora temos a tabela e o nosso arquivo Shapefile. Então vamos fazer o join. Podemos vir aqui join and relates e a de join. Só que colocando aqui o nosso arquivo em questão e o campo do arquivo, ele aparece que ele não está indexado aqui, indexed. Então precisamos fazer isso. Colocamos em X aqui e vamos procurar index. Daí encontramos essa opção aqui, a de attribute index. Escolhemos o arquivo e o campo. Executamos e podemos fechar. Agora vamos lá, fazemos o mesmo passo a passo do join. E aqui ele já coloca automaticamente o campo que tem o mesmo nome. Como vocês podem ver, não apareceu o sinal aqui. Aquele sinal de que tinha algo de errado, sabe? Bom, aqui foi feito o join agora. Podemos abrir aqui a tabela de atributos. Aqui desse lado para cá temos os dados que já estavam no Shapefile. E agora aqui os novos dados. Agora podemos calcular da população rural, os percentuais de população urbana e rural, a área em hectare e a densidade demográfica. Então vamos lá na tabela de atributo novamente, podemos calcular aqui, podemos colocar um campo novo existente, só que no caso eu gosto de criar os campos antes de manipular ali. Então vamos aqui em adicionar, vamos colocar 5 campos aqui, vamos colocar pop_RUR, área _HA, que é de área em hectare, e densidade demográfica. Vamos deixar o campo aqui em formato numérico. Aqui ele especifica tipo os decimais e tudo mais, mas do jeito que ele coloca automaticamente aqui já está bom para o nosso projeto. Que no caso são essas opções aqui. Vamos deixar todos em formato numérico, já que estamos trabalhando com números.
Podemos clicar em X, ele pergunta se é para salvar, colocamos que sim. E aqui temos os nossos campos, só que zerados, já que eles não possuem informação. Então vamos calcular aqui. Vamos escolher o campo, vamos começar por população rural e fazemos o cálculo. A população rural é a população total menos a população urbana. Damos um OK aqui, podemos ir lá conferir. E aqui são os nossos valores. E vamos fazer o restante dos cálculos aqui para os outros campos. Vamos conferir aqui. Agora vamos fazer a área hectare e a densidade demográfica. A área em hectare vai ser a área em quilômetro quadrado vezes 100. Porque 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectares. E aqui, para fazer a densidade demográfica, é a população dividido pela população total dividido por quilômetro quadrado. Damos um OK aqui. Bom, as nossas operações foram finalizadas. Então podemos mudar aqui a simbologia agora do mapa. Vamos aqui em simbologia. Vamos escolher cores graduadas. Bom, vamos salvar o projeto aqui, para evitar que ocasione algum erro e a gente perca o projeto. Aqui podemos escolher vários métodos. Esse Natural Bricks aqui, que ele tem quebras mais naturais, como o nome já diz. É mais suave, basicamente. Então, caso isso daqui fosse um mapa de declividade, por exemplo, ele teria cores mais suaves assim, e variando de forma menos brusca de um tom para o outro. Temos outras opções aqui, como intervalos iguais, porque eles separam aqui de forma mais iguais os números. Intervalo definido aqui, intervalo geométrico. Nós vamos utilizar aqui esse intervalo manual. Vamos utilizar o campo densidade demográfica. E vamos fazer aqui as alterações. Vamos colocar de baixo para cima, porque senão, por exemplo, eu quero colocar um número aqui, só que ele meio que extrapola o que vem depois. Daí acaba dando um erro aqui e ele não aceita. Então vamos de cima para baixo. De baixo para cima, no caso. Bom, esse label aqui é o nosso rótulo, que vai aparecer ali na camada. Então podemos alterá-los. Bom, aqui agora tem os nossos rótulos. Nosso mapa. Então agora podemos fazer o layout. Bom, aqui está bom de se ver o mapa.
Podemos clicar nele, colocar grind aqui. Vamos utilizar o tipo básico. Podemos abrir aqui as propriedades. Vamos tirar aqui esse ajuste automático. Vamos aqui, colocamos vamos deixar aqui com 50. Vamos testar aqui para ver se fica bom. Podemos deixar com 1 aqui também. Bom, acredito que ele está adequado para visão aqui. Só que essas barras aqui no mapa, eles meio que atrapalham um pouco a visão. Então, nós podemos mudar a cor aqui dos Grand Lines. Podemos colocar uma cor mais acinzentada, por exemplo. Porque assim ela atrapalha menos a visão. Então podemos voltar lá. E aqui agora nós podemos tirar aqui esses itens do lado direito e do norte aqui. No caso, o leste e o norte. E aqui no oeste, nós vamos deixar ele visível. Como vocês podem ver aqui onde está a setinha. E vamos deixar ele na vertical. Como vocês podem ver aqui no mapa. Bom, aqui dessa parte já era, então vamos colocar uma barra de escalas. Nós não queremos em milhas, queremos em quilômetros. Pronto. Certo. Agora vamos colocar uma seta do norte. Aqui tem várias opções para escolher, mas normalmente eu gosto dessas três aqui. Vou escolher essa. Podemos ajustar o tamanho e a posição. Bom, podemos colocar a legenda aqui também. Vamos lá em propriedades. Vamos tirar esse layer name. Vamos mudar aqui o nome da camada. Bom, agora mudou aqui, como vocês podem ver. Podemos vir aqui agora, spacing, e vamos aumentar aqui só as camadas. Vamos ajustar aqui também. E agora, nós vamos colocar o nosso texto aqui. Primeiro vamos colocar sistemas de coordenadas geográficas. Certo. Bom, podemos copiar essa camada aqui para manter a formatação dela. Aqui nós vamos escrever o datum, que do nosso caso aqui ele é Sirius 2000.
Podemos colocar aqui agora a nossa fonte. Nossas fontes, no caso, que é o GeoCiad, pegamos os dados em 2024 e IBGE. Pegamos os dados também em 2024. E agora, colocar a autoria. Agora podemos ajustar aqui, de acordo com o mapa, de uma forma que fique mais agradável. Bom, acredito que para esse nosso mapa dessa forma aqui está bom. Obrigado a todos pela presença e até a próxima aula.